do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Olá pessoal, muito boa noite. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos. Espero que tenhamos aí um momento bastante profícuo, de muitas ideias, tá certo? Gostaria de inicialmente me apresentar para vocês. Meu nome é Jadson Correia de Oliveira, faço parte aí do corpo docente do Centro Universitário do Rio São Francisco, Unirios, né? Vocês viram aí na nossa introdução. E a gente está aí em parceria com o Instituto de Aperfeiçoamento Jurídico e Fiscal, e a JUF, né, desenvolvendo aí nossa especialização em Direito Tributário Municipal. Então, como eu falei para vocês, espero que estejam aí todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos e que estejam todos se cuidando, né? Nós estamos aí dentro de um cenário, de um momento bem peculiar, né? Então, por isso mesmo, eu espero que nós consigamos aí seguir em frente da maneira mais segura possível. Então, gente, nesse nosso encontro de hoje, eu prometo que eu vou buscar ser o máximo possível e fiel a esse tempo, reservar aí uma horinha para a gente falar sobre a temática, apesar de que é uma temática que eu gosto bastante, né, quando nós discutimos sobre federalismo, e ainda mais sobre competência tributária, a competência para legislar sobre o direito tributário atribuída aos municípios, certo? Então, aí, obviamente, vocês percebem, até pela própria apresentação do título da palestra, né? Nós vamos começar falando sobre o federalismo brasileiro, né? Então, esse nosso encontro aí vão ter dois momentos, né? Desculpa, esse nosso encontro vai ter dois momentos, né? O que é que a gente vai discutir aí, né? No primeiro momento nós vamos falar sobre esse federalismo brasileiro, ou seja, a forma como a Constituição de 88, mas obviamente a gente vai falar também um pouquinho antes disso, né? Historicamente como isso se desenvolve no Brasil, a forma como a Constituição de 88 apresenta esse federalismo aqui para a gente, né, para o Brasil, esse modelo agora de distribuição de autonomias, autonomia legislativa, autonomia de auto-organização. E, além disso, né, no segundo momento, nós falamos sobre as competências tributárias. Por que isso é tão importante, pessoal? Vamos lá, né? Porque a gente precisa entender que essa ideia de autonomia, seja ela uma autonomia legislativa, seja ela uma autonomia fiscal, né, inevitavelmente, assim, anda de mãos dadas com a discussão sobre a autonomia tributária, né, essa autonomia mesmo fiscal. Ou seja, né, para que a gente efetivamente confira, garanta autonomia aos entes federados, né? Principalmente, que é a preocupação maior nossa daqui, né? A figura dos municípios, é inevitável que a gente detenha autonomia financeira, né? Ou seja, essa capacidade de se autogerir e, por conta disso, passar a regulamentar aqueles temas que são de interesse local, que são de interesse específico do município, tá certo? Então, assim, quando nós falamos sobre essa questão sobre federalismo, né, inevitavelmente, a gente que de alguma maneira já teve contato com o direito, nós nos recordamos sobre aquelas discussões acerca da simetria, ou o princípio da simetria, né? A bem da verdade, nós não estamos diante de uma distribuição de competências de índole hierárquica, vamos dizer assim. A gente não tem aquela pirâmide de hierarquia como nós temos, por exemplo, para as normas que o Kelsen nos apresenta, né? A gente não tem mais ou menos aquela mesma definição para os municípios, né? Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter que esses entes federados ocuparão agora um patamar de igualdade,
certo? Ocuparam agora uma distribuição, né, horizontal dessas competências, principalmente quando nós falamos sobre competência tributária. Então, por exemplo, a União pode instituir impostos, os estados podem instituir seus impostos também, bem como os próprios municípios. Então, o que a gente consegue perceber é o seguinte: houve efetivamente uma repartição de competências, certo? Agora, muito embora isso tenha ocorrido, a gente sabe que esse modelo de um federalismo brasileiro, né, como nós temos aí, e que foi bastante rediscutido aí nessas últimas décadas, e a meu ver, né, assim, teve uma decisão específica do STF mais recentemente, que trouxe talvez novos ares, né, essa maior força aí para essa discussão no âmbito infra, né, federal, ou seja, naquele constitucionalismo subnacional, nesses outros entes federados. Houve esse novo fôlego a essas discussões, né? Quando nós tratamos ali especificamente daquela DPF 682, né, que tratou daquelas discussões sobre o emprego ou não, né, daquelas medidas de restrição, medidas sanitárias impostas pela União, se os estados e o Distrito Federal e os municípios poderiam impor suas próprias, né, ou se teriam que seguir aquelas normatizações específicas oriundas de um poder público central, de um poder público federal, né? Então, a gente teve toda uma reorganização desse pacto federativo e, a meu ver, né, de uma maneira bem protagonista, ficou caracterizada aí essa decisão que eu mencionei para vocês, bastante recente, né, do ano passado, de 2020, que trouxe para a gente aí essas novas discussões, né, essa reoxigenação sobre essa temática. Mas por que eu escolhi esse tema especificamente, né? Percebam que o escopo principal do nosso estudo aqui, nessa parceria do IAJUF com, né, o Unirios, a preocupação é discutir sobre o direito tributário municipal, né? Por quê? Porque a gente tem mais de 5 mil municípios no país. Então, vamos dizer assim, os municípios, em tese, né, a sua união, a sua reunião de representantes municipais deveria assumir uma relevância, um poder, inclusive do ponto de vista de lobby mesmo, né, um poder decisório, um poder político muito forte. E, na verdade, muitas das vezes a gente acaba percebendo que não é isso que acontece, né? A gente, inclusive, tem dados do IBGE, né, de 2016, que nos apresentam aí que mais de 88% dos municípios brasileiros, né, vivem ali ou possuem, na verdade, até 50 mil habitantes. A gente consegue perceber que eles são bem diminutos, né? E isso, inevitavelmente, representa uma menor arrecadação tributária e, obviamente, representa também, né, uma menor capacidade de negociar, uma menor capacidade de defesa desses interesses. Então, quando nós falamos sobre simetria, né, para dizer assim, os municípios estão agora, do ponto de vista de autonomia, em pé de igualdade perante os estados, perante a própria União, tá certo? Mas, na verdade, que a gente consegue perceber que os municípios acabam ocupando aí, até por conta, dentre outros motivos, obviamente, mas o foco aqui é específico nessa questão tributária, né? Até por conta dessa diminuta possibilidade de arrecadação tributária. Não, que fique bem claro, né? Não devido a uma retirada de competências atribuídas pela Constituição, mas sim do ponto de vista da própria implementação dessas competências, a concretização dessa atividade arrecadatória municipal, tá certo? Então, assim, o foco é discutir na figura do município, por quê? Porque o município possui sim a competência para legislar sobre direito tributário, tá certo? Então, percebam como a gente tem essa correlação aí umbilical entre o federalismo, né, e aqui para a gente o federalismo brasileiro, a maneira como a gente tem essa distribuição das autonomias entre os entes federados, né, e a própria competência para legislar sobre direito tributário, né, que de logo eu já antecipo para vocês, né, eu sei que muitos aqui já têm essa vivência, essa experiência pretérita aí com o direito tributário, mas a gente sabe que a competência para legislar sobre direito tributário não se confunde com a competência tributária, né? A competência tributária é aquele poder, né, aquela atribuição para impor, né, criar tributos, né, aquela competência impositiva extraída da Constituição. Tranquilo, a Constituição traz agora aos entes federados a possibilidade de criar tributos. Mas como é que eu vou fazer isso daí, eu, município? Então eu preciso legislar
para criar meus respectivos impostos, por exemplo, como eu mencionei aqui anteriormente. Então, quando a gente fala sobre o IPTU, né, classicamente aí esse imposto conferido aos municípios, a gente consegue perceber, né, assim, o CTN apresenta-se como sendo essas normas gerais, em sede de direito tributário, né, ou seja, vai trazer essas regras básicas gerais aí para a instituição do IPTU, mas não é o CTN que cria os respectivos IPTUs dos municípios brasileiros, né? Cada um vai fazer isso através de sua legislação específica, certo? Então, o que é que a gente consegue perceber, né? Nós temos aí uma repartição dessa competência para legislar sobre o direito tributário, bem como nós temos também, constitucionalmente estabelecida, uma repartição de competências tributárias, tá certo? Então, é por isso que esses temas são bastante correlacionados, como eu mencionei, né, e reitero agora, e por isso que esse tema, a meu ver, né, que é um tema bastante atual, sempre alvissareiro, né, e que cada vez mais a gente percebe essa preocupação. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma apresentação aqui para a gente. Vou compartilhar a minha tela, mas, como eu disse para vocês desde o início, prometo que vou buscar ao máximo ser fiel aí a esse nosso tempo de apresentação. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Então, vocês já estão vendo aí, né, os meus slides, a tela aqui. A temática que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso encontro, o federalismo brasileiro e a legislação tributária municipal, certo? Então, o que acontece aí, né? Quando nós falamos sobre esse federalismo brasileiro, o Brasil está dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Possuindo ainda mais de 5 mil municípios, né? Houve todo um processo histórico que culminou nesse modelo de repartição aí desse outrora, né, Estado unitário, a gente passa para um Estado agora pautado por esse federalismo, né? E ele teve início com a divisão do Estado unitário em Estados membros autônomos, alcançada por meio desse decreto primeiro de 15 de novembro de 1889, segundo o qual as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. A partir desse momento, o Brasil adotou, de fato, a forma federativa de Estado. Percebam o seguinte, né? Está logo aí no segundo parágrafo do slide, mas o que é que a gente encontra, né? Assim, a gente tem um modelo federativo no Brasil, né? Bem peculiar, né? Um tanto quanto diferente do que a gente encontra, por exemplo, nos Estados Unidos. Traz aí como sendo o exemplo maior desse conceito, dessas discussões sobre federalismo, certo? O que é que a gente tem historicamente no processo de formação dos Estados Unidos? A gente tinha as colônias, essas colônias detinham autonomia, né? Até aquele momento, vamos entender dessa forma, apesar de haver críticas doutrinárias acerca desse conceito específico, mas aquelas colônias naquele momento, né, lá, outrora, também detinham um aspecto de soberania, certo? E o que é que elas optaram? Obviamente, né, após um longo processo histórico de formação, uma série de discussões, né, não foi algo tão pacífico assim, tá certo? O que é que elas optaram, né? Em, de alguma forma, abdicar de parcela de sua autonomia e de sua soberania, né? Em prol de um ente central, né? Para a criação desse ente central. Então, assim, por isso, né? Que nós entendemos essa expressão, Estados Unidos, né? Da América, como se coloca lá, aquela sigla, né? EUA, né? Estados Unidos da América. O que é que a gente tem lá, né? A reunião daqueles estados, outrora, né? Autônomos, independentes entre si. Então, eles renunciaram, abdicaram de parcela de sua autonomia em prol desse ente central, né? Então, veio de fora para dentro, tá certo? Por sua vez, historicamente no Brasil, né, a gente já teve um cenário um tanto quanto diferente, inclusive do ponto de vista do direito tributário, né? Quando a gente tem a coroa portuguesa chegando ao Brasil, né, quando a gente tem essa questão de concentração de poderes aí nessa figura central, certo? Inclusive, do ponto de vista de competências tributárias, ou seja, de arrecadação de tributos, a gente concentrava também nessa figura central, né? Então, assim, historicamente já surgiu sob esse modelo, né? Aqui no Brasil, a ideia, né, de um Estado unitário já surgiu aqui dessa forma, né? A gente tinha concentração de atribuições na figura da coroa, né? Nessa forma de poder central unitário, certo? Isso daí, inevitavelmente, traz uma série de resquícios ainda para o próprio Brasil, né?
Tanto é que a gente percebe, até do ponto de vista, eu citei para você, né, do ponto de vista de competências tributárias, né, repartição de competências tributárias. Aí eu falei para vocês, olha, os estados detêm a competência para instituir seus respectivos impostos. Só estou mencionando os impostos, né? Os municípios também detêm sua respectiva competência tributária para instituir seus impostos. Tranquilo. Mas assim, de uma maneira bem sucinta, o que é que a gente vai ter lá, né? Impostos municipais são 3 impostos, tá certo? Novamente, não são os tributos, mas apenas os impostos. Os impostos municipais são 3, os impostos estaduais mais 3, né? E todos os demais, tá certo? Inclusive do ponto de vista ainda de uma competência residual, inclusive do ponto de vista ainda da possibilidade do exercício de uma competência extraordinária, né? Mas todos os demais pertencem à União. Então, assim, a maior parcela da competência tributária do ponto de vista de possibilidade de criação de impostos ainda fica, né, sob a tutela desse poder central, mesmo não sendo o Brasil um Estado unitário. Percebem? Então, assim, a gente ainda tem resquícios aqui no nosso modelo de federalismo. Por isso que, assim, inevitavelmente, né, foi provocativa o título trazido aí para essa apresentação, né, o federalismo brasileiro. Não significa dizer o federalismo como um todo, mas aqui a gente tem, né, um modelo bem específico de federalismo, né? Até porque a gente vai ver, está um pouco mais à frente aí nos slides, né? Até porque, via de regra, o que a gente encontra, né, que esses estados federados possuem geralmente 2 formas de divisão desses poderes. A gente tem um ente central e a gente tem esse outro ente autônomo também, né? Cantões, províncias, departamentos, como na França, né, utiliza essa expressão. A gente tem essa divisão em 2 entes federados. Aqui no Brasil a gente já tem 3, né? Nós temos a União, os estados e os municípios. Professor, o Distrito Federal. O Distrito Federal, do ponto de vista de autonomia, né, se equipara aí à figura dos estados e dos municípios. Né? A gente cria essa figura do Distrito Federal, mas do ponto de vista de autonomia vai se equiparar, né? Vai ter a mesma autonomia que os estados e os municípios. Então a gente tem, na verdade, um federalismo aí de 3 divisões aqui no Brasil, né? De 3 subdivisões, enquanto que em vários outros países do mundo a gente encontra 2 divisões. Né? É um federalismo um tanto quanto atípico ainda, tá certo? E como eu falei, né, com muitos resquícios ainda do outrora Estado unitário brasileiro que nós tínhamos, né? Principalmente, que é o que nos interessa aqui nesse nosso encontro, né, do ponto de vista de competência tributária. A União detém maior parcela, não estou dizendo que é exclusivamente, não estou dizendo que é hierarquicamente superior aos outros entes, mas só para que vocês consigam entender o que é que eu quero dizer, né, a União concentra ainda, né, a maior parcela dessa competência tributária, dessa competência para criar, no caso específico, né, impostos, tá certo? Então, é sempre importante destacar as distinções entre o modo que o Brasil concebeu o federalismo e o modo clássico adotado pelos Estados Unidos. Assim, enquanto lá buscou-se o federalismo via agregação, como eu falei para vocês, né? As colônias renunciando parcela de sua soberania, se unindo para formar um novo ente, em verdadeiro movimento de fora para dentro, né? Ou seja, centrípeto. Aqui o movimento ocorreu em sentido contrário, né? Centrífugo, no qual, através da descentralização do poder anteriormente concentrado no ente central, obteve-se essa suposta, essa até então, né, propalada e entendida liberdade dos entes, certo? E aí eu falei para vocês, né, inicialmente, a ideia de federalismo nos apresenta, inevitavelmente, uma ideia de simetria, né? Então, significa dizer, aquelas competências atribuídas à União também vou atribuir aos estados, também vou atribuir aos municípios, né? Incluindo aí a figura do Distrito Federal. Então, a ideia de simetria do ponto de vista de lei tributária, então, significa dizer, a União pode instituir impostos? Sim. Os estados e o Distrito Federal e os municípios também? Sim, também, sem qualquer dificuldade. Tá certo? Mas, né, quando nós falamos sobre federalismo, a gente não pode entender apenas, né, sob a ótica da simetria. A gente tem que buscar um pouco mais atrás desse conceito daí, né, o próprio conceito de subsidiariedade aristotélico, né, para dizer aquele seguinte cenário. Aquele ente que estiver mais próximo daquela realidade, que detiver, né, esse maior conhecimento sobre as questões pontuais e específicas daquela realidade, daquela sociedade, é que deveria ser o ente dotado da maior competência, certo? Seja que competência for, né?
Então, assim, do ponto de vista da subsidiariedade, é isso que eu apresento para vocês, né? Os municípios deveriam, né, percebam aí o tempo verbal que eu estou empregando, né, os municípios deveriam ser dotados dessa maior parcela de competências e atribuições, tá certo? Muito embora nós falemos, né, nós adotemos esse tipo de entendimento, esse tipo de conceituação, esse tipo de explicação, certo? O que a gente consegue perceber ainda, né, é que há fortemente arraigado não só ainda em resquícios da própria Constituição da República de 88, bem como no próprio imaginário popular, né, como se a União detivesse maiores poderes que os próprios municípios, Distrito Federal e os estados, certo? Muito embora, como eu falei para vocês, né, a gente esteja dentro de uma ideia de simetria na repartição dessas competências e atribuições constitucionais. Avançando aí, né, as constituições brasileiras, de 1891 a 1969, conceberam a forma federal do Estado, contemplando a União, os Estados, com a designação de entes federativos, né? Apenas a partir da Constituição de 88, foi que os municípios também foram alçados a essa categoria, né, de entes federativos, inaugurando, portanto, um federalismo de 3 graus, como eu mencionei para vocês. Dessa forma, coexistem União, Estados, Distrito Federal e municípios, de maneira autônoma, independente, situando-se no mesmo plano de igualdade, extraindo diretamente da Constituição seus poderes e competências, né? O que diz aí o artigo 18 da Constituição, logo ao final do slide. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. E aí eu mencionei para vocês já essa observação, né? A despeito de possuir 4 entes federativos, né, continua adotando o Brasil um modelo federativo de 3 graus, pois o Distrito Federal não possui uma esfera própria de competências, apenas acumulando as competências dos estados e dos municípios, que não é pouca coisa, né? Mesmo utilizando essa expressão, apenas ainda assim uma série de atribuições. Mas o que eu quero que vocês percebam é, por si só, independentemente de ser apenas 3, vamos dizer assim, né? Ainda que não sejam 4 graus, né, desse federalismo brasileiro, por si só já é bem peculiar, já é um tanto quanto diferente do que a gente encontra em outros modelos, né, de federalismo, tá certo? A forma federativa de Estado, erigida à condição de cláusula pétrea, está erigida à condição de cláusula pétrea, por isso mesmo, né, protegida por uma limitação material de reforma da Constituição da República, e pressupõe, dentre outras características, que haja a autonomia entre os entes. É isso que a gente vem discutindo bastante, certo? Só para que vocês entendam, né, vamos dizer assim, uma ideia de um paralelo. Imaginemos, né, quando nós falamos sobre poderes, não mais sobre entes federados, como nós temos aí na Constituição. A gente vai dizer assim, os poderes são autônomos, independentes entre si, não tenham qualquer tipo de relação de hierarquia, subordinação. Mas, né, do ponto de vista de arrecadação, imaginemos aí que de alguma maneira eu deixasse, né, o judiciário à míngua, aí sem dinheiro, ou o legislativo também à míngua, eu sendo o executivo, né, como os federalistas sempre se preocuparam, né, quando a gente fala sobre federalismo nos Estados Unidos, a gente tem aquela obra, né, ali que foi, de alguma maneira também houve a participação dos que depois foram intitulados como os pais fundadores, né, ali da Constituição estadunidense. Quando a gente fala sobre o federalismo, né, a gente trazia lá aquela ideia de que o Poder Executivo detinha a bolsa, né, a carteira do dinheiro, tá certo? Então era aquela ideia, eu tinha aquela concentração do dinheiro. Então será que eu não poderia oprimir? Será que eu não poderia, de certa forma, né, relegar esses demais poderes a uma condição de inferioridade? Não do ponto de vista formal, porque formalmente estaria todo mundo ali com aquela mesma distribuição de competências. Contudo, né, do ponto de vista prático, se você não detém dinheiro, né, fica bem difícil você exercer algumas atribuições, algumas competências. E aí, o Poder Executivo é que deteria esses valores. E aí perceba, né, se eu detenho esse valor, então, de certa forma, você vai ter que seguir aos meus desígnios, você vai ter que, de certa forma, se sujeitar às minhas vontades, percebe? Então, quando a gente fala sobre autonomia, inevitavelmente,
certo? Eu não quero restringir apenas a esse conceito para não soar um tanto quanto mercantilista ou vamos dizer assim, supérfluo, né? Mas quando nós falamos sobre autonomia, inevitavelmente a gente precisa compreender a autonomia financeira. Por isso, né, que eu percebo, eu visualizo, né, que essa discussão sobre federalismo, seja no Brasil, seja em qualquer país, né, muito embora aqui no Brasil a gente tenha um modelo bem peculiar, né, que alguns intitulam como sendo atípico, né, muito embora a gente esteja diante disso, mas quando nós falamos sobre federalismo, inevitavelmente, nós precisamos discutir sobre autonomia financeira. Né? Assim, é algo que caminha de mãos dadas com a própria ideia de federalismo. Não adianta nada eu conferir autonomia para você, tá certo? Você, ente federado, como, por exemplo, a coroa portuguesa fez, mas você deter, de certa forma, uma menor possibilidade de arrecadação financeira. Isso implica dizer, né, que, inevitavelmente, você ainda acaba tendo, né, que buscar outras fontes de custeio, outras formas, né, de auferir valores, né? E aí você vai buscar a mim, né? Eu, ente central, ente federado central, e por que você vai vir atrás de mim, né? Porque eu detenho essa maior capacidade de arrecadação. Eu detenho essa maior possibilidade de auferir dinheiro. Percebem? Então é por isso que também, né, esse federalismo brasileiro ainda continua sendo até certo ponto bastante sui generis, atípico, né? Não só por conta dessa subdivisão em 3 espécies, mas também por conta desse resquício ainda de uma forte concentração de poderes na figura da União, né? No ente federado central. Por conta disso, né, a gente precisa afirmar que essa ideia de autonomia municipal concentra uma tríplice capacidade. Né? O que a gente tem aí? Primeiro, né, chamado autogoverno, ou seja, essa possibilidade, essa necessidade da realização de eleições diretas para prefeito, vice-prefeito, vereadores. Né? Então, são os próprios munícipes que escolhem, né, esses representantes eleitos de maneira direta. Né? A autoadministração, exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas diretamente conferidas pela Constituição da República, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de autoadministração, significa dizer, né, eu extraio essas minhas formas de atuação da própria Constituição, certo? Então, a Constituição se preocupa com a figura dos municípios. A Constituição tutela, traz esse regramento à figura dos municípios, tá certo? De uma forma bem residual, verdade seja dita, né? A Constituição deixa mais claros os poderes conferidos à União, aos estados e aos municípios fica de maneira residual, certo? Mesmo assim, ainda que de forma residual, a gente consegue perceber que concentra ali, né, uma ampla gama de atribuições e competências, tá certo? E um terceiro aspecto, né, essa tríplice capacidade de auto-organização, né, os municípios vão elaborar suas respectivas leis orgânicas, certo? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente vai ter a Constituição da República, a Constituição desses entes federados reunidos, né? A gente tem as constituições estaduais, tá certo? E a gente tem, obviamente, né, conferida aos estados, né, para ficar aí redundante, e aos municípios. A gente vai ter essa capacidade de auto-organização, aí sendo, né, manifestada através da elaboração de suas respectivas leis orgânicas, tá certo? Avançando aqui. Capacidade de auto-administração, no que tange a esse exercício das competências tributárias, é fundamental para a concretização da autonomia em si, tendo, portanto, relação umbilical com o federalismo, pois, sem independência financeira, não há autonomia, né? Como eu mencionei para vocês já algumas vezes. Precisamente, para conferir independência aos entes, é que a Constituição outorgou-lhes o poder de tributar. Né? Essa independência financeira ainda é prestigiada pela repartição constitucional de receitas tributárias. Dessa forma, né, o Constituinte adotou 2 maneiras de verter recursos aos entes. Primeira delas, competência tributária própria, que é isso aí. Os entes federados vão lá e instituem, criam seus próprios tributos. No caso aí específico, quando nós falamos sobre impostos, né, o que é que a gente tem lá? Né? Uma repartição
Basicamente, a gente vai deixar ali de maneira separada a figura da União, tá certo? Mas aos estados e aos municípios, incluindo aí a figura também do Distrito Federal, né? Estado, Distrito Federal e municípios, a gente tem aquela competência privativa, a gente já tem uma delimitação específica dessa possibilidade de criação de impostos, tá certo? Mas a gente ainda tem essa figura da repartição constitucional das receitas tributárias. O que é isso daí, pessoal? Vocês recordam lá da Lei de Direito Tributário? O que é que nós temos, né? Tendo em vista que a gente tem, né, que nós estamos diante ainda de um federalismo, mas, né, um tanto quanto desigual, né, assimétrico, além de atípico, né, mas assimétrico também. Ou seja, a gente ainda tem entes que detêm, de certa forma, uma possibilidade maior de arrecadação financeira do que outros, né? O que é que a gente faz? A gente estabelece, né, eu estou falando aí, Constituição, né? A gente estabelece agora essa dinâmica de uma parcela daquele produto da arrecadação tributária ser obrigatoriamente repartida com os demais entes. Então, é sempre uma ideia aí, né, do centro para a periferia. Então, quem detém a maior capacidade, né, a maior possibilidade de arrecadação financeira, vai deter também agora essa obrigação de repartir com os demais entes. Então, a União vai repartir parcela da sua arrecadação tributária com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os estados, né, vão ter que repartir parcela da sua arrecadação tributária com os seus respectivos municípios, certo? Percebam quando eu incluí o Distrito Federal, que ele não está dividido aí, fracionado em municípios, né? Por óbvio, então por isso que eu não incluí aí nesse conceito. E os municípios, por sua vez, né, não vão repartir com ninguém, né? Então todo produto dali é obtido com a arrecadação, né, com o exercício da competência tributária, aquele produto obtido pelos municípios permanecem com os próprios municípios. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque, novamente, perceba, né, como isso é um resquício ainda de uma antiga ideia de concentração de poderes. Por mais que a Constituição, que fique bem clara, por mais que a Constituição tenha acertado quando fala sobre repartição constitucional de receitas tributárias, e é bem verdade, acerta com relação a isso aí, inevitavelmente a gente nos traz a ideia, assim, por que é que ao invés de fazer essa repartição, eu já não atribuí essa competência a esses próprios entes, tá certo? Reduzindo, vamos dizer assim, drasticamente, ou um pouco que seja, essa concentração de poderes, de atribuições e competências da União, e já repassando diretamente por uma ideia não só de simetria, mas da própria subsidiariedade que eu mencionei para vocês, já atribuindo agora essa parcela maior, relevante dessa competência administrativa, né, já atribuindo diretamente aqueles entes que estão em contato específico com aquela realidade local, né? No caso específico aí, os municípios. Por que eu já não fiz isso, Constituição? Será, né, que a gente ainda não está adiante? Você já sabe a minha resposta, que eu já deixei claro aqui, né? Será que isso não transparece, novamente, né, resquícios dessa ideia de concentração de poderes, né, na figura do ente federado central, na figura da União? Percebam, né? Se perguntem sobre isso daí. Isso é um bom tema, a meu ver, né? De um projeto de pesquisa, de um trabalho de conclusão de curso. Aí eu julgo que é sempre bem interessante, né? Por que a gente tem isso? Apesar de existir, né, essa figura aí desses mecanismos de repartição de receitas tributárias, mecanismos constitucionais, tá certo? Eu faço isso de maneira direta, né? Como eu citei o caso, eu vou repartir com os estados, Distrito Federal e os municípios, tá certo? E a União, mas eu posso fazer também de forma indireta, né? A gente tem os fundos, aqueles fundos constitucionais para o desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, faço também dessa forma, né? Fundo de participação dos municípios. Tem outras formas também de alguma maneira, né, conferir agora a parcela desse produto aí da arrecadação a esses outros entes federados. Mas a grande dúvida é por que eu não atribuo logo esse poder, né? Percebam, né? Assim, como eu falei, historicamente no Brasil a gente teve essa ideia, né? Eu saio de um ente central federado, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Por conta do Brasil ser um país de dimensões continentais, assim como os Estados Unidos, né? Assim, tornou-se, na minha opinião, pelo menos, tornou-se quase que inevitável
ser adotada essa ideia de federalismo aqui no Brasil, tá certo? Mas muito embora tenha sido feito, né, tenha sido concebido isso daí, certo? Ainda na Constituição de 1891, por meio do decreto-lei de 1899, como eu falei no início, né, assim, fica meio que no campo teórico, principalmente em sua origem, né, principalmente em seu início. Perceberam? E a gente avança para um outro modelo, né, onde a gente passa para aquelas capitanias hereditárias, por exemplo. Né? Então você diz assim, olha, fica lá, fica se auto-organizando, se auto-administrando, tá certo? Mas eu continuo arrecadando tributos aqui. Então, de alguma maneira, se essas capitanias hereditárias precisassem de algum dinheiro, ainda teriam que buscar nesse ente central federado, né? Talvez por isso que a gente teve o fracasso desse modelo, né? Dessas capitanias hereditárias, que a gente sabe, né? Apenas duas, ainda de alguma maneira, né? Conseguiram sobreviver, né? Subsistiram. Mas todas as outras, né? Acabaram fracassando. Então, será que também que não foi isso uma consequência exatamente da falta dessa independência financeira? Será que essa consequência aí também da falta de independência financeira não acaba tornando ainda, né, ou mantendo ainda os municípios nesse cenário aí de inevitavelmente ficar um tanto quanto dependente, principalmente aí dessa repartição constitucional das receitas tributárias? Né? São situações a se pensar, certo? E aí, né, até por conta da hora que eu prometi a vocês que eu iria buscar isso, é bastante fiel a hora, né? A gente adentra essa discussão sobre a competência tributária. Na verdade, a repartição, a divisão dessa competência tributária entre os entes federados. Né? Então, a atribuição da competência tributária às pessoas jurídicas de direito público está prevista nos artigos 153 a 156 da Constituição da República, dividindo-se entre elas o poder de instituir e cobrar tributos, certo? Então, assim, especificamente quando a gente fala aí desses artigos, né, entre o 153 ao 156, o que a gente está mencionando, via de regra, né, em grande parte aí, é a competência para criar os impostos, certo? E aí, eu reitero o que eu falei anteriormente para vocês, né? A gente percebe uma maior concentração dessa competência para criar impostos atribuída à União. Né? A União é quem detém a maior possibilidade de criar impostos e, consequentemente, de arrecadar dinheiro. Né? Tanto é, por exemplo, né, dos dois impostos que mais arrecadam aqui no Brasil, a gente vai falar sobre imposto de renda e IPI, tá certo? Todos os dois pertencem, né, estão aí sob a competência da União. Então, perceba assim, as duas maiores fontes de arrecadação tributária do país, né, estão aí sob a tutela da União. Novamente, pessoal, percebam, né, eu não estou apenas apresentando uma crítica não velada, né, uma crítica explícita a essa situação, mas o que eu quero colocar para vocês, né, é essa ideia assim, será que a gente poderia ter um federalismo diferente, inclusive do ponto de vista de distribuição de competências tributárias? Será que, de repente, se a gente atribuísse um maior rol de competências aos municípios, será que de alguma forma a gente não teria a valorização maior desses entes federados? Até porque, como eu falei, né, em termos quantitativos, a gente tem um maior número de municípios do que de estados e do que da própria União, que é apenas uma. Né? Então percebam, por que é tão interessante, ou por que seria tão interessante eu manter um critério não só de simetria na divisão desses poderes, mas da própria subsidiariedade, né? De permitir que agora eles tenham condições suficientes para atuar de forma específica de acordo com o próprio interesse local. E eu sempre estou utilizando essa expressão interesse local porque é a mesma expressão utilizada pela Constituição. A Constituição diz, né, aquilo que for de interesse local compete ao município. Tranquilo. Então, assim, interesse local é um conceito muito amplo, como eu falei para vocês, né? Apesar da Constituição apresentar essas competências e atribuições municipais do ponto de vista de um critério residual, essa ideia de interesse local, né, é uma expressão extremamente ampla, né? Alcança inúmeras situações. Né? Agora, assim, percebam, né, que, de certa forma, isso vai se espraiando, né, pelo próprio corpo da Constituição. Até do ponto de vista assim, de competência legislativa, não estou falando especificamente sobre a competência para
competência para legislar sobre direito tributário, tá certo? Está falando sobre a competência para legislar, né? Ou quais são as atribuições, né? Quais seriam essas competências instituídas aí, trazidas a cada um dos entes federados. Novamente, a gente tem um maior rol de competências atribuído aí à União, percebe? Então, assim, por exemplo, a União detém a competência para legislar sobre direito civil, né? Direito civil é enorme, né? Direito civil alcança inúmeras situações do nosso cotidiano, inúmeras situações do dia a dia. A União detém a competência para legislar sobre direito processual, né? Novamente, né? Alcança inúmeras situações do nosso cotidiano. E por aí vai. O que eu quero dizer para vocês? A gente ainda tem, não só do ponto de vista de distribuição de competências tributárias, ou seja, não só do ponto de vista de distribuição da competência para instituir tributos, mas de todas as outras competências também, a gente tem uma maior concentração na figura da União. Aí você vai dizer, professor, mas porque também detém agora um poder central, né? Então detém, inevitavelmente, vamos dizer assim, uma maior possibilidade de organização dessas atividades, de reunião de pessoas e tal. Aí tudo bem, mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, apresentar esse tipo de conclusão, de afirmação, né? O que acaba apresentando também para a gente, né? Vamos dizer assim, é uma consequência lógica, né, desse silogismo aí, né? A figura do município deixa de possuir qualquer tipo de importância nesse cenário aí apresentado, certo? Então, para que teria, propriamente dita, a figura do município? Se a gente for por essa linha de raciocínio, e perceba, não estou dizendo que está errada essa linha de raciocínio, mas estou dizendo assim, a consequência natural de dizer, então os municípios se tornam indispensáveis. Né? Então a gente poderia ter novamente, né, aquela ideia de um federalismo apenas de 2 graus. Né? A gente teria essa figura do ente central, né, a União, e a gente teria, por exemplo, a figura dos estados do Distrito Federal. Né? A gente não discutiria mais essa figura dos municípios. Por que a União criou os municípios? Desculpa, a União não. Por que a Constituição criou os municípios? Né? E fez isso para quê? Certo? Então é isso que a gente tem que entender. Se a Constituição apresentou isso para a gente, qual seria um cenário, né, no qual a gente conseguiria, de alguma maneira, compatibilizar tanto o entendimento constitucional, como também a necessidade dessa autonomia e independência financeira. Tá certo? Todavia, voltando aqui, né, essa ideia da competência tributária, agora a gente está na segunda parte, né, dessa nossa discussão aqui, nosso encontro de hoje, que é quando a gente fala sobre essa divisão desse poder de arrecadar tributos, de instituir tributos, né? Então, o que acontece aí? Todavia, deve-se notar que a competência tributária como poder de instituição de tributo não se confunde com a competência para legislar sobre direito tributário. Esta é genérica, enquanto que aquela é específica. Né? A competência para legislar é denominada de competência concorrente, conforme o artigo 24 da Constituição da República. Então, o que é que a gente tem aí, certo? Do ponto de vista da competência legislativa, a gente tem uma competência concorrente. Né? O que é que vai acontecer nesse cenário? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência para legislar sobre o direito tributário. Tá certo? Aí você vai dizer assim, então quer dizer, por exemplo, professor, que a União e os municípios vão apresentar agora suas respectivas legislações sobre o imposto de renda, que é um tributo federal. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, né? Dentro da divisão de competências tributárias, ou seja, sob a ótica, a partir, né, dessa divisão, quais são os impostos que pertencem à União, quais são os impostos que pertencem aos estados e ao Distrito Federal, quais são os impostos que pertencem aos municípios. Dentro dessa ótica daí, eu vou dizer, os que pertencem à União, a competência para legislar é da União, os que pertencem aos estados do Distrito Federal, a competência legislativa é, né, desses mesmos estados do Distrito Federal, e, consequentemente, né, os que pertencem aos municípios, a competência para legislar sobre o direito tributário é também atribuída aos respectivos municípios. Então, é por isso que a gente vai ter essa repartição de competências. Mas o que é que a gente precisa entender também dentro dessa lógica de uma competência tributária, né? A gente pauta esse raciocínio aí, né, por meio daquela ideia de que a gente vai ter uma lei federal geral, né, apresentando as características básicas que cada um desses impostos previstos na Constituição terá que seguir.
tá certo? Então, assim, não é a Constituição que cria a figura do IPTU do município, tá certo? O município aí onde você reside, não é a Constituição que cria, certo? A Constituição atribui a competência, ou seja, o poder de criar esse tributo, de instituir esse tributo aos municípios. Aí você vai dizer, então quem criou foi o CTN. Não, o CTN é essa Lei Geral Federal, né? Com o status de lei complementar, vocês sabem disso, foi recepcionado com status de lei complementar. Por quê? Porque apresenta essas regras gerais sobre direito tributário, então precisa possuir esse status de lei complementar. Então o CTN apresenta essas regras gerais sobre a figura do IPTU. E cada município que deseje criar o seu respectivo IPTU, observando, né, inevitavelmente, as disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, né, daquela ideia de que aquele tributo que seja economicamente viável precisa ser criado, tá certo? Então, assim, o município que deseja agora criar aquele seu respectivo IPTU vai observar a regra geral, as características básicas, ou seja, o CTN, e vai por meio de sua lei própria, ou seja, autonomia legislativa, vai criar o seu respectivo IPTU. Né? Então, não é o CTN que cria, não é a Constituição que cria, tá certo? Essas duas outras, né, o CTN como norma e a Constituição como, né, Constituição como Carta Magna, apresentam para a gente aí, na verdade, o campo de criação, né? As margens de atribuição aí desses poderes para que haja a criação desses tributos, tá certo? Avançando aqui. Então, com base nessas ideias aí, né, algumas ponderações precisam ser feitas, né? A quem compete estabelecer normas gerais em sede de direito tributário? A União, certo? 2. A quem compete suplementar as normas gerais da União mediante lei própria aos estados e Distrito Federal, né? Então, pergunta 3 e 4 já são consequências lógicas dessa segunda pergunta, certo? Pergunta 3. Não existindo normas gerais da União, qual será o papel dos estados e do Distrito Federal, né? Exercerão a competência legislativa plena, editando leis de normas gerais próprias que lhes obrigarão em caráter exclusivo. É o caso clássico, a gente estuda isso em direito tributário da figura do IPVA. O IPVA, né? Um imposto estadual, tá certo? Não é municipal. Ah, professor, a gente está falando sobre legislação tributária municipal, certo? Mas eu estou utilizando aqui como exemplo para que a gente consiga compreender essa ideia de distribuição de competências tributárias, né? É o caso aí da figura do IPVA, cuja competência legislativa foi constitucionalmente exercida pelos estados da federação diante da falta de uma norma geral federal. O que é isso daí? O CTN não trata da figura do IPVA. A Constituição diz que aos estados, né, compete aos estados a criação do IPVA. Beleza, eu não tenho essa lei geral federal, certo? Então a gente ficaria diante do seguinte cenário, olha, enquanto a União não editasse essa lei geral federal, os estados não poderiam exercer suas próprias competências tributárias. E aí, como eu falei para você, se a gente está diante de uma simetria, de uma relação horizontal de distribuição de competências, a gente estaria, se esse raciocínio prevalecesse, né, pensando naquele seguinte cenário, olha, enquanto a União não exercer sua competência, os outros também não vão poder exercer, né? Então, na verdade, a gente estaria pensando não numa situação horizontal, mas sim numa situação vertical. A União em um patamar de hierarquia maior, né? Um patamar superior do que o dos Estados. Então, para evitar esse tipo de raciocínio, é que se possibilitou, essa discussão chegou ao STF já há bastante tempo, restou consolidada lá, já é pacificada há algum tempo também, né? A gente vai ter agora o exercício dessa competência legislativa supletiva, certo? Os estados agora, na falta dessa legislação federal, tá certo? Os estados vão exercer essa competência legislativa plena. Contudo, surge essa quarta ponderação daí, né? E, se diante dessa questão número 3, sobrevier a mencionada norma geral federal, o que acontece? A eficácia da norma estadual ou distrital ficará suspensa, não revoga, gente. Por quê? Porque a lei federal não vai revogar a lei estadual, certo? Naquilo que elas forem contraditórias, conflitantes, tá certo? O que é que a gente vai ter aí, né? A gente vai ter a suspensão da produção de efeitos, não é? Porque, assim, se a gente está diante de um cenário de organização, autonomia, né, capacidade para autolegislar, né, então assim, uma autonomia legislativa. Eu edito uma lei, vem a União e revoga a minha lei, eu Estado, né, então assim, então eu não tenho autonomia, percebe? Então assim, eu estou, na verdade,
numa condição hierarquicamente inferior àquele outro ente. E, na verdade, a gente não vai estar diante desse cenário, né? A gente vai estar, novamente, naquela repartição horizontal. Então, por isso que eu não vou ter a revogação, eu vou ter a suspensão da produção de efeitos da norma estadual, né? Porque sobreveio aquela norma geral federal, tá certo? E essa suspensão naquilo que for contrário, tá certo? Naquilo que elas forem colidentes. Deixa eu avançar aqui para ficar dentro do nosso prazo estabelecido. Em relação aos tributos vinculados, que eu mencionei para vocês, né? Ou seja, aqueles cujo faturador é definido segundo alguma atividade estatal destinada ao contribuinte, atribuiu-se em regra ao ente que executa a tarefa a competência para cobrar o referido tributo. Ou seja, quando eu tenho, de alguma maneira, uma atuação estatal, tá certo? Aí eu vou agora cobrar, né, um valor através de um tributo, por exemplo, uma contribuição de melhoria, né, a construção de uma obra pública, ou através de uma taxa, né, prestação de um serviço público específico e divisível, certo? Que ali está, que pode ser efetivamente utilizado ou posto à disposição, né, do sujeito passivo, do contribuinte ou do responsável, certo? O que acontece aí? Por uma ideia de subsidiariedade, aquilo que eu falei para vocês, né, aquele ente que realizou a atividade é que vai receber aquele dinheiro, tá certo? Mas, né, quanto aos tributos não vinculados, por sua vez, a Constituição elegeu os entes responsáveis pela sua instituição. De uma maneira clássica, a gente tem a figura dos impostos, tá certo? Por que a gente chama não vinculados? Porque, assim, eu não preciso ter uma contraprestação estatal específica para cobrar de você, né? Então, por exemplo, eu sempre utilizo essa situação nas minhas aulas, né? Imposto de renda, certo? Eu estou agora avançando sobre parcela do seu patrimônio porque você oferiu renda. Uma disponibilidade econômica, uma disponibilidade jurídica, mas você oferiu renda, certo? Por exemplo, né, você atua no setor privado, então assim, você, sei lá, você tem plano de saúde, você estudou no sistema privado de educação, qualquer coisa assim. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Você não se valeu dessas contraprestações estatais públicas, tá certo? Eu não lhe dei um emprego público, né? Você não ocupa o emprego público, mas eu estou avançando sobre parcela do seu patrimônio, porque você trabalha, por exemplo, né? Ou porque você consegue oferir renda de qualquer maneira aí, né? E a gente recorda sempre, né? Pecúnia não wallet, né? Dinheiro não tem cheiro, então não me interessa, assim, como você arrecadou aquele valor, né? O pessoal do direito penal é que vai se preocupar, tá certo? Com a origem daquele valor, mas que fique bem claro, né? Independentemente da origem daquele valor, você vai ter que pagar o tributo. Então, assim, eu não preciso fazer nada para cobrar de você um imposto de renda, tá certo? Então, assim, por isso que nós estamos diante de um tributo não vinculado. Então, o que é que a gente tem? Uma competência privativa, né, relativa aos impostos que são tributos não vinculados, nos termos do artigo 16 do CTN. Traz aí pra gente. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por faturador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, certo? Por sua vez, a Constituição disciplinou a competência tributária privativa dos municípios em seu artigo 156, né? Traz aí pra gente. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1º, propriedade predial e territorial urbana, IPTU, né? Inciso 2º, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, né, e TBI, certo? Inciso 3º, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. ISS, né, nesse caso específico aí, ISS-QN, né, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, a gente tem 3 impostos atribuídos à figura dos municípios. Do ponto de vista de impostos, percebam, né, é bastante delimitada aí. Nós temos a figura de 3, a presença de apenas 3 impostos. Observação: a competência municipal prevista no artigo 156 da Constituição é exaustiva. Porém, para a União, como eu já mencionei para vocês, né, foi conferida a possibilidade de, mediante lei complementar, instituir novos impostos, né, uma competência residual, bem como, no caso de guerra externa ou sua iminência, criar impostos extraordinários, a competência extraordinária, certo? Aos municípios, né, do ponto de vista de tributos não vinculados ainda, né,
Também compete a cobrança da contribuição previdenciária dos seus servidores, né, privativa de cada esfera, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, e a contribuição de iluminação pública, né, aquilo que a gente sabe, direito tributário, já foi discutido sob o ponto de vista de uma taxa, né, teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF há bastante tempo. Então, né, editou-se através de emenda constitucional, criou-se essa possibilidade da tributação desse serviço aí, dessa situação de iluminação pública, né, um serviço público, mas que não é específico e divisível, por isso mesmo não poderia ser tributado mediante taxa, né, criou-se essa figura da contribuição, né, essa contribuição de iluminação pública, privativa dos municípios e do Distrito Federal, nos termos do artigo 149-A, também da Constituição. Ainda nós temos essa chamada competência comum, né, que é o que eu mencionei no slide anterior. O ente que receber a atribuição constitucional para prestar um serviço, efetuar uma obra ou exercer o poder de polícia, poderá cobrar tributo relacionado a esses fatos. Né? Que é que diz aí o artigo 81 do CTN, a contribuição de melhoria, ou seja, quando a gente tem a realização de uma obra pública, certo? E por conta da realização dessa obra pública, a gente teve uma valorização dos imóveis circunvizinhos. Então, eu peguei o dinheiro que era da coletividade, por exemplo, peguei o dinheiro dos cofres públicos municipal, né? Coloquei aqui, certo? Criei agora um parque, uma praça, né? E trouxe uma valorização apenas aos imóveis circunvizinhos. Não foi para todos os imóveis do município, apenas para aqueles. Então, eu peguei o dinheiro da coletividade todos e coloquei ali. Obviamente, a minha intenção não foi essa, né? Para não ter um desvio de finalidade. A minha intenção não foi essa, mas isso aconteceu, né? Porque vamos dizer assim, a atividade econômica privada vai se desenvolver de uma maneira assim, autônoma, né, perante essa atividade aí pública, né? Então, eu realizei aquela obra e teve agora um sobrevalor, uma valorização aqueles imóveis, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrar a contribuição de melhoria para, de alguma maneira, né, ressarcir aquele dinheiro aos cofres públicos, né? Eu tenho tanto o limite global quanto também o limite individual, nós falamos sobre contribuição de melhoria, certo? Contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Por que o ou? Porque depende de quem realizou a obra pública. Foi o município? Então quem vai instituir e vai cobrar é a própria figura do município. Foi o estado, o Distrito Federal? Então vai ser o estado, o Distrito Federal. Ou não, foi uma obra pública realizada pela União? Então vai ser a União que vai ter agora esse poder para instituir essa contribuição de melhoria. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Né? E o artigo 77 do CTN fala sobre as taxas, né? As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, ou seja, quem prestar aquele serviço público, tá certo? Quem de alguma maneira atender aquele interesse da coletividade é que vai poder instituir a taxa, né? No âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fatirador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Né? E a gente tem ainda essa figura da competência acumulativa. Pessoal, por que está falando sobre isso? Porque a gente fala sobre a figura do Distrito Federal, que o Distrito Federal, né, acumula ali aquelas competências tributárias que pertencem aos estados, bem como também aos municípios. É o que determina o artigo 147 da Constituição. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais, né? Então, além dos estaduais, também compete a ele a instituição desses impostos municipais. Então, pessoal, né, o que é que eu queria deixar aqui para vocês, tá certo? Aquela ideia, né? Quando nós falamos sobre federalismo, certo? Esse federalismo brasileiro, a gente tem que entender que ele é assimétrico, ele é atípico, né? Ele apresenta para a gente aquela ideia de 3 graus, né, de poderes, tá certo? Mas a gente vai partir de uma ideia de que o federalismo propõe uma simetria, uma repartição equânime, tá certo? O mais próximo possível disso, né? Dessas competências, dessas atribuições. E, consequentemente, a gente deveria valorizar até por uma ideia de subsidiariedade, porque a simetria, o federalismo, deveriam caminhar aí também, né, ao lado, para e passo,
da figura da subsidiariedade, então a gente vai atribuir também essa subsidiariedade, eu deveria, né? Ou seja, aquele ente federado mais próximo, né? Aquele que conhece aquela situação específica que deveria deter esse maior número de competências e atribuições. No Brasil, especificamente, quando a gente fala sobre o federalismo, né? O que é que nós temos, né? Ainda muitos resquícios daquelas situações de concentração de poderes, né? Inclusive do ponto de vista da competência para legislar sobre direito tributário. Talvez por isso mesmo é que essa maior competência para a criação de impostos pertence à figura da União, né? Os municípios ficando aí com um critério residual dessa distribuição de competências legislativas, especificamente da competência para a criação de tributos. A gente tem uma competência exaustiva, né? Essa competência tributária é exaustiva, tá certo, pessoal? Eram essas as considerações que eu queria fazer com vocês nesse nosso encontro de hoje. Fui bem fiel aí ao nosso tempo, né? Estabelecido para que não ficasse aí cansativo. Desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana. A gente vai ter uma semana aí bem profícua, né, de estudos, com a participação ainda de vários professores, dentre os quais aí nosso queridíssimo professor Ricardo Alexandre. Gostaria de mandar um grande abraço a todos. Espero encontrá-los aí em nossas aulas, né, através de outras plataformas, nas quais a gente possa interagir aí de uma maneira síncrona, né, então aí mais próxima também, tá certo? Desejo a todos muita saúde, se cuidem, fiquem com Deus, um grande abraço e até logo, pessoal. Tchau, tchau.